Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel. Louvado seja o teu nome, Jesus. Irmãos, eu amo esse Deus. Esse Deus, ele é maravilhoso. Ele é cheio de poder e graça, né? Eu estava ali adorando e enquanto estava fazendo oferta, eu pensei, vou pedir para que a igreja ore por mim, né? Aí a nossa irmã foi e se prontificou a orar, né? E eu amo essas coisas em Deus, porque Ele faz dessa maneira. Quando a gente está pensando em algo, Ele vai lá e manifesta, né? O poder dEle, da vontade dEle, para provar para nós, mostrar para nós, para trazer clareza para nós que Ele está no ambiente, que Ele está se movendo, que Ele está fazendo. Então, talvez pareça que é só um detalhe, mas não é só um detalhe. É a presença de Deus se movimentando no corpo. E através do corpo, né? Então, quando nós viemos para o culto, para entregar o culto a Deus, quando nós viemos aqui adorar, a gente precisa estar muito sensível espiritualmente, sabia? Porque às vezes você vem, às vezes não, todas as vezes nós viemos para entregar um culto, mas às vezes Deus quer nos usar neste culto. E às vezes nós não estamos atentos o suficiente para ouvir a voz do Espírito Santo para fazer aquilo que Ele quer que a gente faça naquele momento, né? Então é muito importante nós termos esse entendimento como igreja, que todas as vezes que nós entramos por essas portas para entregar o nosso culto ao Senhor, a gente precisa estar sensível ao que o Espírito quer fazer. Amém? Porque Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou do que pensamos. Glória a Deus! Ezequiel 47. Como tem sido dito aqui, né, nós ministramos essas palavras que estão sendo liberadas aqui no Encontro de Servos, e o Senhor nos conduziu a trazer também para esses dias para a igreja, né, para que nós possamos ter clareza de que o Senhor quer nos despertar para um novo tempo. Diga para essa pessoa linda que está ao seu lado: o Senhor quer te despertar para um novo tempo. Amém? Ezequiel 47 diz assim: depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água enquanto caminhávamos. Ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros. E ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: esse rio corre para o leste, pelo deserto até o Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde Engedi até Englaim. As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do Mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no tempo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Glória a Deus! Pode se assentar nessa noite.
Louvado seja o nome do Senhor, né? A experiência de Ezequiel com Deus, ela traz clareza para nós que há um despertamento da parte de Deus para as nossas vidas. E esse despertamento, ele é da morte para a vida. Esse despertamento, né, ele é do estado que nós estávamos para um estado que o Senhor quer nos levar. E quando nós vemos Ezequiel dizendo que o homem conduz ele pela água, né, para muitos que não sabem, na antiga aliança, Deus aparecia de diversas maneiras. Ele se revelava aos homens de diversas maneiras. Ainda não havia o Espírito Santo, Jesus ainda não tinha vindo, o Espírito ainda não tinha, né, descido, Jesus não tinha ido para o Pai, o Espírito ainda não tinha vindo, então Deus se revelava ao homem. Então às vezes ele mandava um anjo de alguma maneira, e às vezes o próprio Deus se revelava ao homem. E Ezequiel vai dizer que ele foi levado nesse rio por um homem, né? Ele foi levado nesse rio por Deus, pois Deus queria mostrar ao profeta aquilo que o povo estava vivendo. Nós sabemos que o Senhor, todas as vezes que ele queria revelar o estado que o povo de Israel estava, ele usava a vida do profeta. E através da vida do profeta, através daquilo que que Deus ordenava para o profeta obedecia. E assim a revelação do estado do povo, a revelação do que Deus queria, se achegava ao entendimento do povo. E isso é o que Deus quer fazer com nós, irmãos. Cada vez que o Senhor se revela através das Escrituras, seja no culto, seja no nosso lar, seja através da vida de alguém, é Deus revelando os seus planos para nós. É Deus revelando o lugar que nós devemos estar. É Deus revelando o nosso estado. É Deus se revelando para falar conosco. E por isso que eu disse aqui que nós precisamos estar muito atentos. Nós precisamos estar sensíveis, porque às vezes o Senhor está se revelando, mas a insensibilidade do nosso coração é tão grande que a gente não consegue ver Deus nas circunstâncias. A gente não consegue ver Deus nas pessoas, a gente não consegue ver Deus nas situações. E Deus usa a vida de Ezequiel para mostrar que aquele povo, eles não estavam mortos espiritualmente, eles não estavam dormindo espiritualmente, mas eles estavam acomodados com o nível que eles estavam em Deus. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós conhecemos o Senhor Jesus, nós aceitamos Ele, nós nos batizamos nas águas, nós nos tornamos novas criaturas, a gente começa a ter um relacionamento com Deus, a gente começa a cultivar uma vida com Deus, e aí a gente começa a interagir com o corpo, e aí a gente começa a se envolver com os irmãos, e aí a gente começa a se envolver com as coisas do reino, e aí a gente começa a se envolver com a obra, e aí a gente faz parte de um ministério, e aí a gente começa a fazer a obra de uma maneira ou de outra, e aí muitas vezes nós chegamos num nível que nós estacionamos. Será que isso só aconteceu comigo? Ou já aconteceu com você também? E aí chega num nível que para nós tá bom. Já conheci o Senhor, já fui batizado nas águas, já fui batizado com o Espírito Santo, já vivi algumas experiências, já sirvo o reino de alguma maneira. E aí a gente estagna nesse relacionamento. E aí a gente não consegue compreender que Deus quer se revelar numa profundidade ainda maior conosco. E foi isso que Deus fez com Ezequiel. Deus chama Ezequiel para a beira do rio. Deus revela a Ezequiel aquele estado, aquela situação. E aí a cada 500 metros, como o texto disse, ele vai levando Ezequiel. Então quando ele leva Ezequiel no primeiro estágio, as águas estavam no tornozelo. E aí ele mede mais 500 metros. E aí quando Ezequiel chega depois desses mais 500 metros, as águas estavam no joelho. E aí o homem, que é Deus nesse texto, ele leva Ezequiel mais 500 metros. E nesses mais 500 metros agora a água está na cintura. E ainda estava confortável. Por quê? Porque Ezequiel, ele estava na sua segurança. O texto não vai dizer para mim e para você se Ezequiel sabia nadar ou não. Mas enquanto as águas estavam na cintura, estava confortável. Isso acontece talvez comigo, com você que não sabe nadar. O que a gente faz? Entra na piscina, entra na praia, e aí a gente vai até o lugar que nos dá segurança. Aí se o irmão fala para nós, não, vem mais pro fundo. Aí a gente fala, não, aí é muito fundo, eu não sei nadar. Eu vou ficar por aqui mesmo. E é assim que a gente faz com o Senhor.
A gente chega num nível de relacionamento com o Senhor, num nível de vida com o Senhor, que chega num ponto que a gente às vezes tem medo. Chega num ponto que às vezes a gente fica inseguro. Chega num ponto que a gente diz, aqui tá bom. Por quê? Porque nós estamos confiando em nós mesmos. Só que nessa noite o Senhor quer se revelar a mim e a você através da vida desse profeta, para dizer para mim e para você que é tempo de confiar nele. Que é tempo de confiar na vontade do Senhor. Que é tempo de sairmos da nossa zona de conforto, de conformismo, de que está tudo bem até aqui, porque o Senhor tem muito mais para nós. O salmista vai dizer no Salmo 25:14 que o segredo do Senhor são para os que o temem, e Ele lhes fará conhecer a sua aliança, o seu conserto. Irmãos, Deus não conta segredo para qualquer pessoa. Você já viu aquelas pessoas que o tempo todo tá falando que Deus falou com elas? Irmão, eu não sei se você já teve a experiência de ouvir a voz de Deus. Eu não sei se você já teve a experiência de sentir o Senhor falando bem quentinho no seu coração. Eu não sei, mas... Irmãos, não é fácil ouvir Deus, não. Às vezes a gente lê a Bíblia e não entende, não é verdade? Deus fala através da palavra, a gente lê um texto e a gente lê de novo. Meu Deus, mas o que Deus está querendo falar que eu não estou entendendo? Assim, o que o Senhor quer revelar aqui que eu não estou conseguindo entender? Então, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam, para aqueles que vão fundo. Deus não conta segredo para quem quer se relacionar com o Senhor só quando está precisando, não. Aquela pessoa que você vê de vez em quando, que você não tem tanta intimidade, você vai chegar nela e vai revelar um segredo seu? Não vai. A gente só revela segredo para quem a gente tem intimidade. E aí o Senhor, ele estava levando Ezequiel para essa profundidade, para que através da vida do profeta o povo entendesse que o nível que eles estavam em Deus, aos olhos deles estavam bons, mas não eram o suficiente para Deus. Porque a minha vontade, na maioria das vezes, não é a vontade do Senhor. O meu pensamento, na maioria das vezes, não é o pensamento do Senhor. O meu anseio, na maioria das vezes, não é o anseio do Senhor. Então, para que eu conheça o que o Senhor quer se revelar a mim, eu preciso ter intimidade. E aí o Senhor mede mais 500 metros e ele leva Ezequiel a um nível que não dava mais para atravessar a pé. Ele leva Ezequiel a um nível que ele, por ele mesmo, sabendo ou nadar ou não, já não tinha confiança o suficiente para estar nesse nível. E aí ele precisava de alguém mais poderoso que ele para entrar nesse nível. Eu quero dizer para você nessa noite isso. A gente quer conhecer o Senhor. A gente quer viver experiências poderosas com o Senhor e esse é um desejo que nós temos que agrada ao coração de Deus. Só que para que isso realmente seja nítido, para que isso seja vivo para mim e para você, a gente precisa confiar naquele que está nos guiando. Nós estávamos conversando por esses dias, umas irmãs, e nós estávamos lembrando do testemunho, eu não sei se você já ouviu esse testemunho, da irmã que ela estava passando na frente do mercado, e o Senhor disse para ela, entra lá e planta a bananeira. Ela disse, Deus? Ele falou, entra lá e planta a bananeira. E ela ficou meio assim, mas ela disse, eu vou obedecer. E essa irmã entrou nesse mercadinho, chegou lá na parede e plantou bananeira. Quando ela sai desse lugar, né, de plantar bananeira, quando ela volta ao seu estado original, essa mulher que estava nesse mercado, ela estava chorando em prantos. E ela foi até essa mulher, e essa mulher disse para ela, por que você fez isso? Por que você entrou aqui e plantou bananeira? Ela disse, porque o Senhor mandou eu entrar aqui e plantar bananeira. E ela disse, é porque eu estava falando com Deus agora há pouco, eu falei, se ele existisse mesmo, eu só ia crer se ele existisse se entrasse alguém aqui e plantasse bananeira. Essa pessoa foi irônica com o Senhor na sua fala, foi revoltada talvez com o Senhor nessa fala.
Mas o Senhor usou alguém que estava sensível e disponível para entrar naquele lugar e plantar bananeira. Aí estava eu e a Taera conversando sobre isso. Falei, imagina nós com esse tamanho plantando bananeira no mercado. Deus mandando, entra lá e planta bananeira. Não sabe nem plantar bananeira. Mas não é sobre o que eu sei ou o que eu não sei. É sobre o que eu obedeço. Então, alguém foi encontrada naquele dia, por quê? Porque aquela pessoa não duvidou de que era a voz de Deus que estava falando com ela. Essa pessoa não duvidou de que algo Deus ia fazer através daquilo ali, ainda que ela não entendeu no momento. E por que eu estou contando esse testemunho para você? Porque para nós irmos num nível mais fundo com o Senhor, a gente precisa confiar naquele que está nos guiando. Porque talvez se o Senhor falasse para mim e para você hoje, entrar num lugar e plantar bananeira, a gente ia desobedecer por conta da nossa incredulidade. Por conta da nossa falta de sensibilidade. E eu não preciso nem usar a história da bananeira. Quantas vezes o Senhor já disse para você ir falar com alguém e você não foi? Quantas vezes o Senhor já não te direcionou para fazer algo e você não foi? Porque você disse, eu acho que é de mim mesmo. Ou você pensou, não, aquela pessoa ali não é muito receptiva, se eu for falar, aquela pessoa vai ser ignorante. Não, eu não vou não, porque eu não sei se é Deus que está falando ou não. Os íntimos conhecem a voz de Deus. E eles não apenas conhecem, eles obedecem. E o que o Senhor quer de mim e de você como povo escolhido de Deus? O que o Senhor quer de mim e você como servos, como filhos? Que nós obedeçamos às ordens dele. Que nós confiamos naquele que está nos guiando, porque todos nós, ou a maioria de nós que estamos aqui, aceitamos o Senhor. Na verdade, ele nos aceitou, né? E quando a gente aceitou ele nos aceitou, a gente entregou a nossa vida a ele. E a gente só entrega a vida a alguém que a gente confia. E o Senhor, ele estava chamando o povo que era dele, o povo de Israel. Ele estava dizendo para esse povo, vocês não estão vendo que vocês não estão dormindo espiritual. Vocês estão aí atentos, vocês estão me servindo, vocês estão indo para o templo adorar, vocês estão fazendo as coisas em meu nome, mas eu não quero só isso. Ele estava dizendo para esse povo, existe mais para vocês conhecerem de mim. E é isso que o Senhor quer fazer com a igreja dele. Ele quer revelar os segredos deles a mim e a você. Ele quer revelar o plano dele para que ele se conclua através da minha e da sua vida. E é por isso que ele chama Ezequiel para esse novo nível. É por isso que ele coloca Ezequiel nessa posição. Só que o texto vai dizer que Ezequiel segura na mão do homem. Ezequiel segura na mão de Deus. Ezequiel entrega a sua vida. Ezequiel confia que ainda que os pés dele não descem naquela água, aquele homem que o estava carregando ia guiar ele até o fim. E o nosso problema é que a gente até segura na mão de Deus. A gente até entrega. Mas quando chega num nível em que a gente não pode contar com nós mesmos, a gente não confia no Senhor. Por quê? Porque a gente está acostumado a confiar na força do nosso braço. A gente está acostumado a fazer do nosso jeito. A gente está acostumado a fazer a hora que a gente quer. A gente está acostumado a viver da maneira que a gente quer. A gente entregou, mas já tirou da mão dele. A gente diz que entregou, mas na verdade estamos nos enganando. Sabe por quê, irmãos? Não adianta eu dizer que entreguei se eu continuo fazendo a minha vontade. Não adianta eu dizer que entreguei se eu ainda estou vivendo do jeito que eu quero. E o Senhor, ele quer revelar ao povo essa intimidade, essa aliança. O salmista, ele afirma isso quando ele diz isso. Os segredos do Senhor são para os que o temem. O salmista Davi afirma que Deus confia os seus segredos, que em breve significa intimidade, conselho secreto, aqueles que o temem. Essa revelação não é para todos, mas para aqueles que têm relacionamento de confiança e proximidade. Alguma vez alguém já chegou para você e falou algo da sua vida que você nunca tinha contado para ninguém?
Alguma vez algum profeta já chegou a você e disse: olha, isso que você está passando assim, assim, assado, Deus manda te dizer isso e aquilo? Por que essa pessoa chegou falando algo da sua vida que você não contou para ninguém? Por que essa pessoa chegou em você falando algo que você pensou no seu íntimo e não compartilhou nem com a sua esposa? Você não compartilhou nem com o seu marido? Porque Deus revela os segredos dele para aqueles que o temem. Porque essa pessoa que chegou a você é alguém íntimo de Deus. É alguém que Deus pode confiar para poder ser revelado aqui na terra. E o Senhor, nesses dias, Ele quer chamar a igreja dele para esse lugar. Sabe, irmãos, os dias têm sido difíceis. E eles ainda vão ficar piores porque a palavra precisa se cumprir. E lá, no livro dos evangelhos, já falava que a grande é a seara e poucos são os ceifeiros, não é isso? E a gente sabe que vai piorar daqui para frente. Porque muitos querem ter bênçãos, muitos querem receber milagres, mas não querem pagar o preço que é necessário para servir o reino. Não entenderam que o reino é de um rei. E que esse rei governa, e que nós somos os sacerdotes e somos sacerdotes desse reino. Somos aqueles que executamos o propósito do céu aqui na terra. E aí dentro disso, Deus quer usar a igreja dele para que ele seja revelado, para que as pessoas conheçam essa profundidade. Por quê? Porque outrora a gente reconhecia o profeta de longe. Não era assim? Outrora nós conhecemos o profeta de longe. Hoje em dia está difícil de entender quem é profeta e quem não é, porque os profetas estão dentro das cavernas. Os profetas estão se escondendo. Por quê? Porque os profetas eles têm dificuldade de ir na profundidade. Os profetas dessa geração eles têm dificuldade. Por quê? Porque eles têm medo de rejeição. Eles não querem ir profundo com o Senhor e aí eles não são encorajados a serem instrumentos de Deus. Porque o profeta paga preço, irmão. Para ser boca de Deus tem um preço a ser pago. A intimidade não é para qualquer um. A intimidade é para aquele. Na verdade, perdão, a intimidade é para todos, mas nem todos querem. E aí o Senhor pega Ezequiel para revelar para esse povo. Que ainda que eles estivessem indo aos cultos, ainda que eles estivessem servindo de alguma maneira o reino, ainda que eles orassem, ainda que eles lessem a Torá, Deus tinha muito mais para esse povo. E aí ele leva o profeta para esse lugar, e através dali ele está derramando sobre o profeta algo poderoso, e a gente vai ler agora novamente, amém? Vamos ler do versículo 8. 47:8 diz assim: Então ele me disse: Esse rio corre para o leste pelo deserto até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos. Sabe o que Deus estava dizendo para o povo de Israel? E sabe o que Deus está dizendo para nós? Quem é que vocês estão ressuscitando? Quando vocês passam, o que é que está acontecendo? Por onde eu e você passa? Existe alguma mudança ou está tudo do mesmo jeito? Porque Deus leva o profeta a essas águas que correm e ele diz: sua água tornará a água, presta atenção, sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. O Senhor está falando para mim e para você: a água que corre sobre você precisa tornar pura as águas que estão por aí. A água que corre através de você precisa transformar o ambiente que você está. A água que corre através de você precisa trazer vida para aqueles que estavam mortos. A água que transborda através de você precisa tornar vivo aquele que estava morto. Porque é o que o texto diz: por onde esse rio passar, haverá muitos seres vivos.
Porque nós sabemos, ou talvez você não sabe, que no Mar Morto o peixe não vivia, ele não sobrevivia. Porque é uma água muito salgada. E ele está dizendo, essa água que está cheia de sal, que mata os peixes, agora ela precisa se transformar numa água pura. E esse papel é de quem? O que Deus está dizendo para Ezequiel e para o povo? Esse papel é de vocês. Diga para essa pessoa linda aí que está do seu lado. Esse papel é seu. Irmãos, nós fomos chamados para santidade, para purificação. Então, aonde eu passo, eu estou santificando. Por onde esse rio passar, algo precisa ser transformado. Eu não sei se você está entendendo, mas assim, o Senhor quer levar eu e você para um novo nível, para que nós possamos ser o instrumento dele. O Senhor quer levar para um novo nível, mas o que Deus está revelando para mim e para você, o nível que você está, não dá para mim te usar do jeito que eu quero. É o que Deus está falando para mim e para você. O nível que nós estamos, talvez para mim e para você é bom, mas para o Senhor não é o suficiente. Porque não é do jeito que a Pamela quer, não é do jeito que o William quer, não é do jeito que a Laura quer, é do jeito que Deus quer. E o jeito de Deus, na maioria das vezes, não é o meu jeito, irmãos. Não é o seu jeito. Então ele está dizendo, eu quero te levar para essa profundidade, para que você entenda que por onde você passar, aqueles que estavam mortos ganharão vida. Irmãos, e esse é o papel da igreja. Foi por isso que quando ele chama Pedro, ele diz, ei Pedro, agora você não é mais pescador de peixe, agora você é pescador de homens. É por isso que quando ele muda a vida de Pedro, ele muda o propósito da vida de Pedro. Então quando Deus nos transforma, ele também muda o propósito que estava no meu coração. Porque se eu não viver o propósito de Deus, eu vou criar um propósito para viver. Se eu não entrar para o propósito de Deus, eu vou criar um propósito para viver. E com certeza o meu propósito vai estar na contramão do propósito de Deus. Então o Senhor está alertando, está despertando, Ele quer despertar o meu e o teu coração, irmão. Sabe por quê? Porque você precisa entender como igreja, preste atenção nisso. Existe um governo, e esse governo é o de Deus. Cristo é o cabeça da igreja. Ele reina e vive sobre a igreja. Por isso que a palavra vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não é a igreja do pastor, do fulano, do beltrano. A igreja de Cristo. A igreja é de Cristo. Então, eu trabalho para um rei, que é Cristo. E esse rei, ele está estabelecido nesse reino. E foi como o nosso irmão Felipe falou. O reino não está aqui nele, o reino está dentro de nós. E quando eu entendo que a minha vida é estabelecida para governar dentro desse reino, debaixo do governo de Cristo, eu entendo o meu propósito. E talvez você chegou até aqui na sua caminhada com Deus, mas ainda não entendeu o seu propósito. E o Senhor nessa noite quer despertar e queimar o teu coração para te colocar no lugar do propósito. O Senhor quer queimar o meu coração e me dar direção para que eu vá para o lugar do propósito. Porque eu posso estar dentro da igreja, mas fora do propósito do céu. Porque Deus te chamou para algo, amém? Diga para essa pessoa linda aí que está dizendo, Deus te chamou para algo. Diga aí para esse Jonas aí, diga aí para esse Jonas, não adianta fugir do seu propósito. O seu propósito vai te encontrar. Amém? Glória a Deus por isso. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós fazemos parte desse reino. E assim como o Senhor despertou o povo de Ezequiel, o povo de Israel, Ele quer despertar a mim e a você. Eu quero que você entenda isso através da palavra do Senhor nessa noite. Não adianta só vir à igreja. Você precisa entender o propósito que o céu tem para a sua vida. E trabalhar em cima desse propósito. Amém? Você precisa entender. E como que eu entendo isso, pastora? Você entende conhecendo a Deus. Você entende tendo intimidade com Deus. Porque se eu tenho intimidade com Deus, quando eu estiver indo para a direita, Ele vai me dar sensibilidade para entender que Ele vai para a esquerda.
E aí eu não vou ficar ali insistindo em ir para a direita, não, sendo que ele está falando que eu tenho que ir para a esquerda. Sendo que eu estou querendo desviar o caminho, ele está dizendo, prossiga, prossiga, prossiga. Então ele leva Ezequiel para esse nível de confiança. Ele leva Ezequiel para esse nível, porque assim, ó, Ezequiel estava confiando naquele que estava guiando, e o Senhor estava confiando a Ezequiel uma tarefa de libertar, de curar, de trazer vida para quem estava morto. E assim, os segredos do Senhor são para os que o temem, e tem traduções que dizem para os que andam segundo o seu propósito. Tem tradução que fala assim, e para os que andam segundo o teu propósito. Por quê? Porque Deus não vai me usar e te usar de qualquer jeito. Não pensa que porque ele usou a mula, que era o que tinha lá naquela época, ele vai usar eu e você hoje. Porque ele não depende de mim, de você. Ele quer nós para esse propósito. Mas se eu e você não fizer, ele vai colocar alguém para fazer. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Aqui na igreja, às vezes Deus movimenta o teu coração para fazer algo que você não faz. Aí quando você olha para o lado do outro, levantou e fez. Não é assim que acontece, não? É assim que acontece. Você olha pro irmão, o irmão tá com a carinha de triste, aí Deus fala no seu coração, abraça aquele irmão. Aí você, ai, mas tá acontecendo um louvor. O louvor é pra Deus, irmão, fica tranquilo. Quando o louvor estiver acontecendo, escuta o que o Espírito tá falando com você. Que a gente vem aqui no altar e adora a Deus. Quando a gente adora Ele se movimenta no corpo. A música não é pra igreja, a música é pra Deus. Então na hora da música, se Deus te tocar pra abraçar alguém, não fica preso, não. Ai, que eu tenho que ficar aqui cantando. Não, não. Isso não é só para vocês, isso é para os ministros aqui também. A pessoa fica presa no instrumento. Deus está mandando a pessoa abraçar, a pessoa quer abraçar depois do culto. Não é agora que Deus quer se movimentar. É agora que Deus quer fazer através de você. Porque mais importante do que ser um instrumento da maneira que eu quero, é ser um instrumento da maneira que Deus quer. Então, se eu tiver que parar de cantar, pregar para ir aí orar, abraçar alguém, eu vou fazer. Porque se eu trabalho em grupo, quando eu parar de cantar para descer, para abraçar alguém, outra pessoa vai cantar. Quando o tecladista parar para abraçar alguém, vai ter um violão tocando. Quando o baterista sair de lá, a música vai continuar tocando. E aí a gente fica nessa zona de conforto e não sensível à voz de Deus. Isso é para você que está aí, adorando a Deus, está vindo entregar um culto. O Espírito sensibiliza o teu coração. E a pessoa que entrou entristecida sai entristecida. Sabe por quê? Porque Deus queria te usar. E aí às vezes Deus permite essas situações. E às vezes não, Deus fala, a pessoa está com urgência. Aí Deus fala, peraí, que ele não quis, ela não quis, eu vou enviar alguém. Não é assim que acontece? É o que eu estou te falando. Eu pensei aqui, vou pedir para a igreja orar. Vou compartilhar rapidinho aqui. Nós estávamos aqui ensaiando, eu recebi a notícia, sua mãe caiu. A tia Muda. Elas estavam vindo pro culto, as duas caiu. A tia Muda tá bem, pra glória de Deus, e minha mãe tá no hospital com o dedo torto. Aí eu fui lá buscar a tia Muda pra vir pro culto. Parei o ensaio, deixei eles ensaiando, fui lá buscar a tia Muda. A tia Muda tava dormindo, o sono do justo. Ela é muda, né? Eu pus a lanterna, ela bateu e ela não atendeu. Aí eu falei, ela tá respirando, vamos embora, vamos voltar pro culto. E aí, a gente precisa ter sensibilidade pra se movimentar. Aonde a gente estiver. E aí eu saí aqui, né, atormentada, fui lá, recebi a notícia, não, sua mãe tá bem, tá esperando ser atendido, o dedo deve ter luxado, quebrado, alguma coisa assim, mas tá tudo bem. Eu voltei pro lugar do propósito, irmão. E sabe o que acontece? A gente precisa ter sensibilidade. A gente precisa entender. E aí os irmãos sempre oram por a gente quando a gente vai pregar, só que aí ninguém orou por mim, porque eu tinha ido lá saber da notícia. Só que aí Deus movimentou a irmã antes mesmo de eu pedir a oração. Porque o Espírito trabalha dessa maneira. E aí a gente precisa fazer que a vontade de Deus se cumpra. Pensou você falar assim, puxa, minha mãe tá lá com o dedo quebrado, aí alguém prega aí no meu lugar. Não, a gente tem que se responsabilizar porque Deus nos entrega. A gente precisa se responsabilizar com a vontade de Deus. E a gente só se responsabiliza quando a gente está na profundidade. Porque quando a gente está no raso, a gente não tem responsabilidade. E o Senhor quer levar a igreja para esse lugar de compromisso. Sabe por quê? Porque se a gente estiver na profundidade, a gente vai suportar o tempo da tribulação.
A gente vai suportar o que tiver que suportar. Você acha que aqueles homens suportaram a morte por amor a Cristo porque eles eram bons? Não foi por causa disso, irmãos. Eles suportaram porque eles tinham intimidade, porque eles estavam na profundidade. Porque Pedro, antes de se tornar pescador de homem, Pedro negou. Pedro era aquele que dizia: ei, mestre, não vou deixar você morrer, não. Mestre, eu que te amo. Eu te amo mais que os outros, viu, mestre? Pedro ainda estava no raso. Quando Pedro foi para a profundidade, Pedro entendeu a responsabilidade do ministério que Deus tinha dado a ele. E aí Pedro saiu do lugar de menino, foi para o lugar de homem e se tornou aquilo que o Senhor empoderou ele para ser. E aí a gente fica dando desculpa. Por quê? Porque está no raso. Por quê? Porque eu quero ir só até onde eu vou. Eu quero ir só até onde eu quero. Mas o Senhor quer levar a igreja para um nível mais fundo, irmãos. Deixa eu te contar uma coisa. Você não vai suportar até o fim se você não estiver na profundidade. Porque peixe que nada no raso é pego pelo anzol do inimigo. O peixe foi feito para estar nos lugares profundos. Eu e você fomos feitos para estar na profundidade. Por isso que de vez em quando você fica perturbado de mente. Por isso que de vez em quando você fica atribulado de espírito. Por quê? Porque está no raso ouvindo as vozes que não é para ouvir. Porque se está no profundo não tem nem tempo de ouvir essas vozes estranhas. Não tem tempo de ficar sendo pego pelo anzol do inimigo, não. E o Senhor quer nos levar para esse nível, você está entendendo? Olha só o que o texto diz. Versículo 10. Pescadores ficaram às margens do Mar Morto, desde En-Gedim até Englaim. As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Preste atenção nisso. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Eu não sei por que o Espírito Santo mudou um pouco essa palavra, mas eu quero te dizer algo. O texto bíblico vai dizer que quando eu estou na profundidade, eu sempre estou dando fruto. O texto bíblico disse, não sou eu que estou falando, amém, irmãos? Eu quero até ler de novo, olha o que diz a palavra. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens, versículo 12, do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão e nem cairão, preste atenção. E sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pelas águas do rio que nasce do templo. Presta atenção nisso. Quanto mais profundo eu estou, mais fruto eu dou. E esses frutos não são só frutos, porque quando a gente fala de fruto, logo a gente pensa de alma. Pensa de fruto, eu tenho que ganhar alma. Isso é uma consequência do seu ministério. Isso é uma consequência da sua vida com Cristo. Isso é uma obrigação que eu e você tem. Ide, portanto, e fazer discípulos. Não foi uma sugestão de Deus, foi uma ordem. Ide, portanto, e fazer discípulos. Então existe uma ordem para o cristão, para aquele que é pequeno Cristo, para aquele que serve a Cristo. Vai e faça discípulos. Então existe uma ordem. Só que o texto está dizendo que Ezequiel estava numa profundidade tão grande que quando ele volta desse lugar, o Senhor faz ele enxergar ao redor. E quando ele enxerga ao redor, ele já vê um outro cenário. Porque quem está em profundidade não tem tempo para ficar vendo o que não é para ver. Presta atenção, o nadador, quando ele está ali participando de uma competição, ou que ele está ali, ele está debaixo da água. O objetivo do nadador é chegar no final. Ele não está nem querendo saber e não está nem prestando atenção no que está do lado, sabe por quê? Porque ele tem que respirar direito enquanto ele nada. Porque ele tem que focar no que ele está fazendo, senão ele perde a corrida.
Então, quando você está na profundidade, as coisinhas que estão em volta não te interessam. E essas coisinhas a gente pode colocar que são muitas coisas, são as distrações da vida, são as coisas do mundo, são as ciladas do maligno. Então, quando eu estou na profundidade, eu estou semeando. Quando eu estou na profundidade, eu estou indo a Deus para completar a vontade dele aqui na terra. Então a minha preocupação é ir a Deus, porque os frutos, irmãos, eles são consequência de alguém que está em profundidade. Porque alguém que está em profundidade não vai ter vergonha de pregar o evangelho. Alguém que está em profundidade não vai ter medo de ser rejeitado porque é boca de Deus. Alguém que está em profundidade tem discernimento para discernir o ambiente e sair daquela situação que está querendo gerar engano na vida dele. Alguém que está em profundidade é alguém que está pronto para ouvir e obedecer à voz de Deus. Porque o profeta Ezequiel, irmãos, ele estava em profundidade. Só que ele precisava ser instrumento de Deus para levar o povo para esse novo nível. Assim como Oséias teve que casar com uma prostituta para poder revelar a prostituição do povo. O profeta Oséias não casou com uma prostituta porque ele era ruim, ele era homem de Deus, ele era profeta. Só que ele se sujeitou àquela situação para trazer clareza para o povo. E sabe qual é o meu problema? O seu, que a gente não quer se sujeitar à situação que Deus quer nos colocar para trazer clareza para os outros. Porque quando eu me sujeito à profundidade do que Deus tem para mim, automaticamente a clareza estava morto. A vida para o que estava morto. E aí muitas vezes a gente não precisa nem falar muito, irmãos. A nossa vida revela a glória de Deus. E o Senhor, Ele quer levar a igreja dele para esse lugar de profundidade. O Senhor quer levar a igreja dele para este lugar que por onde esse rio passar, porque o rio, primeiro ele precisa jorrar em mim para depois jorrar em você. Não adianta eu querer transmitir o que eu não tenho. É por isso que muitas vezes não acontece nada. Sabe por quê? Porque aquilo que eu fiz, você, Deus não pode transformar. Então, a água primeiro precisa me purificar para que os outros sejam purificados. E aí talvez, eu não sei, mas você já se perguntou o porquê de tanta covardia na sua vida? Você já se perguntou por que você tem tanto medo de fazer a vontade de Deus? Será que algum dia você parou para dizer assim, Senhor, por que eu não estou na sua vontade? Senhor, por que eu não consigo cumprir com a tua vontade? Senhor, por que eu estou fugindo da tua vontade? Você já se perguntou isso? Porque talvez falta profundidade. Sabe por quê, irmãos? A profundidade gera em nós convicção. Diga para essa pessoa que está falando, a profundidade gera em nós convicção. Vou te dar um exemplo, tá? Aqui temos vários maridos e esposas aqui. Se alguém vier falar algo do seu marido ou da sua esposa, você tem convicção de quem é essa pessoa. E aí você vai ser assertivo na sua resposta. Ah, mas sua esposa? Não, minha esposa não é assim. Não, mas não, a minha esposa não. Não é assim? Você vai ouvir algo, você tem convicção da pessoa que você convive todos os dias. Isso não faz parte do caráter dessa pessoa. E aí você vai ouvir algo, você vai fazer o quê? Você vai ficar só ouvindo? Então você vai com convicção dizer, não, meu esposo não. Não, minha esposa não. Por quê? Porque a intimidade gera convicção. E aí se eu não tenho intimidade, eu tenho dúvida. Porque se eu for te perguntar sobre alguém que você não tem intimidade, eu vou te contar algo, olha William, você não sabe o que o fulano de tal fez comigo. O William vai ficar imparcial. Você, não, é? Nossa, essa pessoa fez isso? Por quê? Porque não tem intimidade. Então ele vai ouvir, ele vai ser imparcial, ele vai ficar com o será na cabeça dele. Mas se é alguém que ele tem intimidade, ele vai dizer, não, você deve estar enganado, porque essa pessoa não é assim, não. Deve ter acontecido um equívoco. Calma um pouco, porque essa pessoa não é assim. Porque você tem convicção. Então a intimidade te gera convicção. Então o Senhor estava querendo chamar o povo para este lugar.
de contemplar a grandeza dele, de viver aquilo que ele queria. Mas eu só me torno o que Deus quer que eu seja quando eu contemplo ele em intimidade. E aí, talvez para mim, para você, tá tudo bem a maneira que nós estamos vivendo. Tá tudo bem a forma que nós estamos conduzindo as coisas. E o Senhor está nos chamando para esse lugar, irmãos. Ele disse que as folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos, e produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce do templo. Os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. Além do Senhor nos purificar com as suas águas, Ele faz nós fruto de purificação. Porque Ele está dizendo que, além de produzir uma nova colheita, por conta dessas águas que são regadas em nós, esses frutos servirão de remédio. E sabe o que eu entendo, irmãos? Eu entendo que tudo que Deus permite que eu passe vai servir para alguma coisa em algum momento. Então, quando Deus permite uma situação na minha vida, eu procuro ficar sensível para poder entender o que Deus quer ensinar. Eu nunca olho uma situação que Deus permite viver e digo assim: meu Deus, mas por que Deus fez isso comigo? Mas por que? Não. A minha pergunta para Deus é: o que o Senhor quer me ensinar através dessa situação? O que o Senhor quer fazer comigo através dessa situação? Porque todas as situações que nós já passamos, irmãos, serviu para trazer clareza para a vida de alguém. E quando traz clareza para a vida de alguém, se torna alimento. Porque quando eu sento na mesa com você e digo: olha, irmão, fique em paz, que já deu tudo certo, porque o que você passou, eu já passei, Deus foi comigo, Ele também vai ser com você. Quando eu trago clareza, eu gero força na vida do outro. E quando eu gero força na vida do outro, eu alimento o outro com a força que o Senhor me deu através daquela situação. Então o Senhor quer levar a igreja para um novo nível. É tempo, irmãos, de nós estarmos maduros para entender as coisas que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. É tempo de nós estarmos nesse lugar de profundidade para poder contemplar as grandezas do Senhor. Para poder contemplar os milagres do Senhor. É o que Ele disse: as folhas não murcharão. Sabe por quê? Porque o que está regado no Senhor não vai andar murcho. O que está regado no Senhor não vai andar de qualquer maneira. Eles vão produzir. Por quê? Porque eles estão o tempo todo sendo regados. Mas se eu ler a Bíblia uma vez por semana, se eu sou regado uma vez por semana, irmão, eu não vou produzir fruto. Se eu oro uma vez por semana, eu não vou produzir fruto, irmãos. Por quê? Porque precisa estar regado. Precisa estar nesse lugar de intimidade para poder usufruir de tudo que o Senhor está fazendo. Quantos aqui querem ser remédios para a vida dos outros? A gente não tem o desejo de fazer o bem, irmãos? Quem aqui não tem o desejo de fazer o bem? Só que a gente tem que estar disponível. Porque para fazer o bem, você precisa confrontar o mal. E não é o mal que há no outro, é o mal que há em nós mesmos. Então, para que eu viva da forma que agrada a Deus, eu não preciso confrontar o outro, eu preciso confrontar a mim mesmo. Eu que preciso sair desse lugar. Eu que preciso obedecer à vontade do Senhor. Sou eu que preciso ir para esse lugar de profundidade. Os seus frutos serão tão abundantes, meus irmãos, que vocês vão sobrejar sobre a vida dos outros. E os frutos serão de diversas maneiras. Porque foi como eu falei, a gente pensa em fruto, pensa em alma. Mas quando numa situação de adversidade você está cheio do fruto do Espírito, você transmite paz. Numa situação de contenda, de briga, se você está cheio dos frutos do Espírito, você transmite calmaria. Então não é só sobre eu ganhar almas para o Senhor, mas é sobre eu ser instrumento de Deus nas horas necessárias. É sobre eu derramar sobre os outros aquilo que eu já tenho. Aquilo que Deus está construindo em mim. Só que Deus só constrói em mim se eu estiver nesse lugar de intimidade. Deus só constrói em mim se eu estiver nesse lugar de profundidade.
E eu queria te convidar nessa noite para esse lugar. Eu queria te convidar nessa noite para esse lugar, sabe por quê? Porque o cansaço vai querer te roubar. Tem muitas pessoas aqui nessa noite que estão cansadas. E o seu cansaço não é espiritual não, o seu cansaço é físico, você trabalha pra caramba. Porque você acorda às 5 horas da manhã, porque você vai cumprir com o propósito que Deus te deu. E aí você fica cansado. E é natural esse cansaço físico. Só que quando você entra por essas portas e chega na casa do Senhor, um rio que corre do trono de Deus, Ele quer trazer um novo ânimo para você. O rio que corre do trono de Deus, Ele quer renovar, e esse cansaço se torna força para adorar a Deus. E aí outros entraram cansados espiritualmente aqui também. Cansados de tantas coisas que já viveram. E da mesma maneira que o Senhor faz com o que está cansado só fisicamente, Ele faz com aquele que está cansado espiritualmente. Porque ainda que o meu homem exterior venha se desgastar, venha se corromper, o meu homem interior se renova dia após dia. E ele se renova na minha força? Não, ele se renova na confiança que eu tenho na força do Senhor. Ele se renova na força que eu encontro na intimidade com Deus. E Deus quer levar a igreja para esse novo nível, amém? Irmãos, não serão só frutos. Serão folhas que curam. Sabe, irmãos, tem pessoas que só de você sentar um pouquinho com elas, tem pessoas que só de você conversar um pouquinho, 5 minutos, você já se sente renovado. Tem pessoas que você está um pouquinho ali na companhia com aquela pessoa, você já se sente satisfeito. Porque é exatamente isso. É sobre as folhas servirem de remédio. É sobre você comer do fruto do outro e o outro comer do seu fruto. Porque a árvore não come do seu próprio fruto. Presta atenção, o que Deus está gerando em você não é só para você desfrutar. É para que outros desfrutem. Porque a árvore não tem condição de comer do seu próprio fruto. Então, enquanto você está dando fruto para o outro, tem alguém te alimentando. E quando você está sendo instrumento de Deus para curar o outro, tem alguém te curando. Só que isso só acontece se houver reciprocidade. Isso só acontece se houver intimidade, porque eu só vou chorar no ombro de quem eu tenho intimidade. Eu só vou desabafar no ombro de quem eu tenho intimidade. Então, para que isso aconteça, precisa ter intimidade. Então, enquanto eu estiver te alimentando, tem alguém me alimentando. Enquanto Deus estiver me usando para te curar, tem alguém me curando. Porque é assim que o Senhor trabalha. Mas para que isso aconteça, ambos precisam estar disponíveis. Sabe, irmãos, o Senhor me fez sentir nesses dias uma tristeza tão profunda. Estava na minha casa orando e adorando o Senhor de manhã. Eu estava ouvindo um louvor que fala sobre aliança. E esse louvor ele fala: já estamos cansados de andar como meninos, tão agitados de um lado para o outro, impelidos por todo vento de doutrina, esquecendo do fundamento que é Cristo. E aí fala do poder da unidade, do poder de gerar no outro aquilo que Deus está gerando em nós. E eu orei, eu disse: Senhor, ajuda a tua igreja a voltar para esse lugar de intimidade. Senhor, ajuda a sua igreja a voltar para esse lugar da aliança. Irmãos, nós não podemos pegar nessa escritura para ler de qualquer maneira. Nós não podemos nos ajoelhar diante do Senhor de qualquer maneira. Nós não podemos nos comprometer com algo que o Senhor entregou para nós de qualquer maneira. Nós não podemos tratar o Senhor de qualquer maneira. O Senhor quer fazer essa igreja crescer. Existe uma palavra sobre essa igreja. É uma palavra que não está sobre a minha vida e a do pastor, é uma palavra que está sobre cada um de vocês.
os que já estão, os que chegaram agora, os que ainda vão chegar. Só que a igreja só vai crescer quando a gente parar de ser menino. A igreja só vai crescer quando a gente sair desse lugar do raso para ir para um lugar de profundidade. E a igreja não vai crescer para minha nem para a tua glória. A igreja vai crescer para a glória de Deus. Só que Deus quer me usar e quer te usar como instrumento. Só que por que Deus está se movimentando desse jeito, trazendo esse despertamento para a igreja, trazendo essa palavra que saiu da minha boca, da boca de todos os outros irmãos que passaram por aqui e lá no encontro dos céus? Porque Ele quer nos despertar, porque Ele está às portas. E quando Ele abrir o livro das obras, o que a gente vai contar? O que Ele vai ler lá? A Pamela é uma bênção, viu? A Pamela vai para a igreja, a Pamela canta, sabe? A Pamela faz isso e aquilo. Mas a Pamela só vai até onde ela quer. Eu queria levar a Pamela para outro nível, sabe? Mas acabou aqui a história da Pamela porque ela só quis fazer até aqui. Porque ela só quis ir até aqui. Não, irmãos, é isso que Deus tem para nós. Presta atenção. Já foi liberado uma unção do alto sobre a minha e sobre a sua vida. As bênçãos já estão liberadas nas regiões celestiais. Só que só toca nas bênçãos das regiões celestiais quem tem intimidade. O texto vai dizer que as bênçãos já estão reveladas. Só que eu preciso me alcançar elas para que elas sejam reveladas a mim. Elas já estão liberadas, mas eu preciso acessar esse lugar para que elas sejam liberadas a mim. E é tempo que o Senhor, você querendo ou não, você fazendo ou não, Deus vai levar a gente nesse lugar. Se você quiser participar, glória, se você não quiser participar, Deus vai levantar alguém. Se eu não quiser participar, Deus vai levantar alguém, irmãos. Porque o plano não é meu, o plano é do céu para a terra. O plano é de Deus para o povo. E Ele não vai te deixar de salvar uma alma porque eu não quis ir. Ele vai enviar alguém. Ele vai fazer de alguma maneira, porque a alma é do Senhor, não é minha. Não é sua. E aí Ele vai usar alguém para fazer. Só que Deus nessa noite está dizendo para mim e para você que Ele quer te levantar para esse propósito. Ele quer te levantar para esse lugar. Só que Ele só vai me usar e te usar se nós estivermos em profundidade. Sabe por quê? Porque se nós estivermos no raso, a gente vai negligenciar a voz de Deus. E as pessoas vão pôr dúvida no caráter de Deus através de mim, através de você. Então Ele quer fundamentar as nossas raízes. Nos levar num lugar de profundidade. Para que nós não cochoemos em dois pensamentos. Para que nós não tenhamos duas palavras. Para que a convicção do céu esteja sobre nós. Hoje você não vai dizer uma coisa para a pessoa e amanhã você vai dizer outra. Porque tem gente que assim, ela mesmo traz a pessoa para a igreja e ela mesmo tira. Por quê? Coxou em dois pensamentos. Então Deus quer me usar e te usar como um instrumento para dar frutos, e frutos que permaneçam, como Cristo disse. Porque os frutos de Cristo são permanentes. Eu e você estamos aqui hoje porque alguém bateu o joelho por mim e por você. Nós estamos aqui porque um dia alguém nos discipulou, porque um dia alguém investiu na nossa vida, mesmo quando a gente não acreditava em nós mesmos. Precisou alguém estar em profundidade para me levar para um lugar de propósito. Alguém pagou o preço para mim estar aqui hoje. E eu e você como igreja precisamos estar neste lugar de profundidade para conduzir outros para esse lugar. Não é para só você experimentar no rio não, irmão, não seja egoísta. Não é só para você dizer, eu tive um encontro com Deus, olha, eu vivi uma experiência poderosa. Não, é para que juntos compartilhemos daquilo que Deus está fazendo em nós. É para que juntos experimentamos do maná do céu. É para que juntos possamos compartilhar do que Deus está fazendo no povo. É para que as almas que se achegarem vivam o mesmo que nós estamos vivendo. Só que para isso nós precisamos estar profundos. Para isso nós precisamos ter a convicção de quem Deus é. Para isso nós precisamos ter a convicção da voz de Deus. E quando a voz de Deus estiver enraizada em mim e você, todas as outras vozes vão se calar. Todas
as outras vozes não vão ter poder de influenciar o nosso caminhar, porque a única voz que vai influenciar o nosso caminhar é a voz de muitas águas. É a voz que está nos conduzindo. Eu queria pedir para você se colocar de pé nessa noite.